Shalom, seja muito bem-vindo de volta ao canal, Moré Yonatan aqui. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Já ultrapassamos a marca dos 120 inscritos. Meu muito obrigado por isso. No vídeo de hoje, você vai descobrir qual é a ligação entre o Shabat, Israel e a Torá. Como eu disse nos vídeos anteriores, tudo está contido na Torá. Hoje, nós faremos descobertas impressionantes acerca da ligação existente entre Israel, o Shabat e a Torá. Em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 31, a Torá traz o seguinte relato acerca da conclusão da obra da criação. Yom HaShishi vaichulu hashamayim ve'haaretz vechol tzeva'am. Vaichal Elohim bayom hashvi'i. O sexto dia, e acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez, e cessou no dia sétimo a obra que fez. Neste texto, que aborda a conclusão das obras da criação e testifica acerca do Criador de todas as coisas, nós temos o registro pela primeira vez do nome Israel. Milênios antes de existir o povo de Israel. O nome de Israel já aparecia no princípio da criação, estreitamente ligado com o Shabat. Pause o vídeo e verifique as letras destacadas em vermelho, e você vai constatar que ela traz o nome Israel. Não pode ser coincidência que o nome Israel, com todas as letras, apareça exatamente no texto que fala acerca da conclusão da obra da criação e do Shabat. A Torá é a verdade e tudo está contido na Torá. Deus estabeleceu, portanto, que Israel, o povo de Israel, fosse o guardião do dia de Shabat. Não apenas que guardasse o Shabat, mas que fosse o guardião deste dia. E o estabeleceu lá no Monte Sinai, após a partida do Egito, como um sinal entre Hashem, entre Deus, e o povo de Israel, para sempre. Veshamru bnei Israel et ha-Shabat, la'asot et ha-Shabat ledorotam, brit olam. Guardarão os filhos de Israel o Shabat, o sábado, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Beni uven bnei Israel ot hi leolam. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve et haaretz. Uvayom hashvi'i Shabat vai nafash. Entre mim e os filhos de Israel é ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. No texto que acabamos de ler, fica muito claro, portanto, que Deus estabeleceu para o povo de Israel o Shabat. Israel, portanto, deveria ser o guardião do Shabat e observar o Shabat como um sinal entre ele e Deus para sempre. Para sempre. Precisamos frisar isso aqui. É um pacto perpétuo, é um pacto eterno entre Hashem, entre Deus e o povo de Israel. O verso 17 é muito claro ao dizer: entre mim e os filhos de Israel é ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e achou refrigério. Em Êxodo capítulo 20, verso 8, está novamente relatado acerca deste preceito. Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O israelita cumpre este preceito ao recitar o Kiddush, a bênção de santificação do Shabat, por ocasião do recebimento do Shabat após o pôr do sol da sexta-feira. Segurando uma taça de vinho ou de suco de uva, ele profere esta bênção, de pé, porque assim tinham que depor as testemunhas no Beit Din, perante o tribunal. Ao recitar a bênção, portanto, com o cálice na mão, o israelita é uma testemunha, ele está testificando qual é o Deus que ele serve
e quem foi que criou tudo que existe. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, disse o seguinte: Ve'et Shabtotai, Kadshu, Ve'ayu Leot, Beni Uvinechem Ladaat, Ki Ani Adonai Elohechem. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, ao observar o Shabat como um dia de guarda, e ao lembrar do Shabat para santificá-lo, o israelita está testificando de que o Deus que ele serve é o Deus criador de todas as coisas, e que foi ele que o livrou da casa de servidão, que o tirou do Egito, para ser para ele por Deus. Como nação, apenas o povo de Israel detém o pacto com o Eterno. Nenhuma outra nação entrou em aliança com Deus. Tão somente o povo de Israel. Qualquer pessoa pode abraçar a aliança, pode abraçar a Torá e se tornar parte do povo de Israel. Mas enquanto nação, apenas a nação de Israel detém a legitimidade para ser a guardiã do Shabat. E este dia é um sinal apenas entre Israel e o Eterno. Se você pretende guardar o Shabat e fazer com que isso seja um sinal entre você e o Eterno, entre você e Deus, você precisa aceitar todos os termos deste pacto. Você precisa aceitar todas as condições desta aliança. É bem verdade que o judaísmo não faz proselitismo, mas ele abraça a todos aqueles que, sinceramente, desejam chegar ao Deus de Israel e abraçar o concerto, a aliança que Deus fez com o seu único povo, Israel. Torá achat yela azerach, velager agar betorreichem. Haverá uma Torá para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Portanto, não basta a você, que não faz parte do povo de Israel, pretender guardar apenas o Shabat, ou ainda escolher os preceitos que você quer guardar. Ou você faz uma aliança com o Eterno dentro dos termos estabelecidos pelo Eterno, ou o que você estará fazendo não terá validade alguma perante o Criador. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que se esforçar nisto, que se abstém de profanar o Shabat e guarda a sua mão de cometer o mal. E não fale o estrangeiro, que se houver unido ao Eterno, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e abraçarem o meu pacto. Então aqui nós vemos claramente que toda vez que o Eterno fala do Shabat, ele traz junto o pacto, a aliança, que foi firmada lá no Monte Sinai, entre ele e os filhos de Israel. Se o estrangeiro, se o eunuco, quiserem se achegar a Deus e ao povo de Israel, precisam aceitar as condições desta aliança, as condições deste pacto. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá farei uma nova aliança, Brit Hadashah, não conforme o pacto, conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas esta é a aliança
que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha Torá, a minha instrução, no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Apesar de existirem pessoas e movimentos que dizem observar o dia de Shabat, que dizem guardar o Shabat, mas não abraçaram a aliança do Eterno, não abraçaram a Torá, a instrução do Eterno, conforme o pacto estabelecido no Monte Sinai, e agora, como disse o profeta Jeremias, renovada, uma nova aliança, uma aliança renovada, em que a Torá, a instrução do Eterno, seria colocada no coração, que seria impressa na mente, sem se tornar parte do povo de Israel, sem abraçar a aliança. Guardar o Shabat não significará que você entrou na aliança de Deus, que você é parte do povo de Israel. Desde o princípio, lá na criação, Deus já escreveu quem seria o guardião do Shabat. E por meio de preceitos bem claros, tanto na Torá quanto pelos profetas, Deus disse o que ele espera daquele que se diz seu servo. Ele tirou o povo de Israel do Egito, o levou ao Monte Sinai e lá deu para ele leis e preceitos, estatutos e juízos, e firmou com ele uma aliança, um pacto. Deus nunca fez aliança com outra nação e nunca teve outro povo além de Israel, a quem ele deu a Torá e a quem ele estabeleceu o Shabat como um sinal. Por meio dos textos apresentados e de outros inúmeros textos que eu não trouxe aqui, nós podemos constatar que não dá para separar Israel, o Shabat e a Torá. São feitos um para o outro. Shalom. Eis que com a casa de Israel e com a casa de Judá farei uma nova aliança. E a minha Torá, a minha instrução, estará na sua mente e no seu coração.